Olá pessoal, vamos chegando. Vamos começando mais uma Lives no Mar das Artes, aqui direto de Caraguatatuba. Olá Flavinho, tudo bom, querido? Saudade de você, seja bem-vindo. Estamos começando aqui mais uma Lives no Mar das Artes, direto aqui de Caraguatatuba, pelas oficinas culturais. Ah, obrigado, Flávio. E hoje a gente vai receber aqui o Matheus Souza. Vamos chegando, Bruno. Tudo bom, querido? Quanto tempo? Saudade de você. Espero que você esteja bem, se cuidando. Oi, Bel, seja bem-vinda. Sim, forever. Estamos começando aqui mais uma Lives no Mar das Artes, como eu já disse, aqui direto de Caraguatatuba. Essas lives fazem parte do projeto das oficinas culturais aqui da Fundac. E cada 15 dias a gente conversa com algum artista daqui da região, ou não, mas preferencialmente, para a gente falar um pouquinho sobre a arte da interpretação. E hoje nós vamos conversar com Matheus Souza, que já está por aqui. Eu vou fazer uma breve apresentação dele e aí já vou chamar ele aqui para a gente começar o nosso papo, tá bom? Bom, o Matheus, ele é artista cênico e performer. Iniciou seus estudos teatrais com 7 anos de idade. Desde então, ele criou fortes raízes com o palco e sentiu a necessidade de ali se verticalizar em produções. Ao final do ensino médio, ele iniciou seus processos no Teatro da Rua Elisa, em São José dos Campos, um espaço super bacana. Logo em seguida, entrou para o curso de arte dramática na ETEC de Artes e também para técnicas do palco na SP Escola de Teatro, lá de São Paulo, onde teve a grande oportunidade de ser aprendiz de J.C. Cerrone, Marcelo Deni, entre outras grandes referências da cena teatral paulista. Saudoso Marcelo Deni, que nos deixou tão cedo, né? E voltando para Caraguatatuba, em 2017, ele iniciou o projeto Laboratório de Possibilidades Cênicas junto à Fundac. Em 2018, ele integrou um projeto internacional com a companhia Bola de Meia, em Boa Vista, de Roraima, também realizando trabalhos artísticos e pedagógicos com refugiados indígenas venezuelanos. No mesmo ano, ele ministrou as oficinas regulares do currículo hackeado do ensino médio do Sesc Roraima, né? Onde possibilitou a realização de um recital no Centro Amazônico de Fronteiras da UFRR, a Universidade Federal lá de Roraima. Integrou também o elenco da companhia Meio Fio, de Boa Vista, em Roraima, e apresentou a peça Desconectados com esse grupo. E aí ele voltou para Caraguatatuba em 2019, onde vem, desde então, pesquisando através da biologia novas possibilidades estéticas para a cena contemporânea. E desde 2020, ele é meu parceiro aqui das oficinas culturais em Caraguá, como artista orientador. Então eu vou chamar agora o Matheus para cá para a gente conversar. Salve, salve. Salve! Os dois só na tosse e na água, né? Tudo certo na Tá paz? seco o tema, não sei. Tudo certo. E você, querido, como que você tá? Tudo ótimo. Depois dessa apresentação sua, maravilhosa. Ah, queria dizer que estou muito feliz de ter você aqui, feliz que você aceitou esse convite. E eu queria pedir para a gente começar, então, para você mesmo se apresentar. Eu fiz uma apresentação meio curricular, mas eu queria que você, então, falasse de você, se apresentasse. Bom, eu comecei o teatro, assim, desde pequeno mesmo. Com, assim, a minha inquietação, né, dentro de casa mesmo. E eu sempre morei com a minha avó. Então, minha avó, desde pequeno, que era professora, diretora de escola, ela acabou me direcionando
para as aulas, para as oficinas livres, né? Tanto que minha primeira professora foi a Lala Machado, aqui em Caraguá, Ah, e a maravilhoso. gente integrou um grupo que a gente fazia já educação ambiental dentro dessa peça, né? E a gente apresentando dentro das escolas aqui do Litoral Norte, é uma peça de educação ambiental. Hum, Isso eu tinha 7, 8 anos de idade. Daí eu acabei voltando para o interior, isso aqui em Caraguá. Daí eu acabei voltando para o interior, não vi dentro, comecei a morar em Santa Branca, né? E Santa Branca é uma cidade de 13 mil habitantes. E não tinha muito pequenininho. nada assim de curso. A cidade mais próxima que teria era São José, né, com o Teatro da Elisa. E Jacareí também tem algumas coisas, mas eu acabei aí nessa inquietação de ensino médio, formando um grupo, né, dirigindo já assim, escrevendo um projeto com alguns amigos, procurando algum espaço da prefeitura, pedindo para a gente Uhum. ensaiar. A gente acabou montando uma peça e logo em seguida assim já comecei a verticalizar mais com um workshop que eu fiz, que foi o primeiro contato assim com um teatro mais contemporâneo, que foi o Teatro Selvagem, que, Uau. que é um teatro meio imersivo e xamânico. E ali, dentro desse primeiro start, assim, comecei a ver as possibilidades do teatro como arte do corpo, né? E aí sim Uhum. também já trazendo para a performance, né? Como a performance já é uma linguagem, ali eu já pesquisando mais as possibilidades da imagem que a Uhum. arquitetura corporal poderia me passar a partir das cenas, né? De toda essa poeticidade que eu posso trazer no movimento corporal. Daí eu Uhum. surtei, quis ir para São Paulo, né? Mas aí teve também um contra, né? Tipo, que minha avó estava muito doente, daí eu estava com um texto para Ah, decorar para a EAD da USP, e assim, minha avó, tipo, no hospital, tendo todo aquele processo, né, com quimioterapia, radioterapia, poxa. e daí eu acabei só passando na ETEC e na SP, não consegui passar na EAD da USP. Mas daí, Só é ótimo, porque as duas são fantásticas também. sim, e conseguir ter assim também todo um estudo, né? Uhum. E mais abrindo, né? Expandindo os meus horizontes para consciência tipo do que seria o meu fazer, do que seria realmente o que eu entendo como arte, o que eu Uhum. entendo como teatro em si, né? Agora não só como um texto, né? Não me encaixo nesse teatro tão de roteiro, sabe? Eu me encaixo num teatro que transcende, né, o palco, transcende o grupo. Ele vai Uhum. para a performance, ele vai para a vivência, ele vai para pro tipo uma referência a Ciato, assim. Eu gosto muito da Ciato. Hum. Os trabalhos são Sim, maravilhosos, assim. são Muito bem. maravilhosos, são bem físicos, né? Sim. E E esse, bom, a tua trajetória começou muito cedo, né? Mas sim. depois, mas segue aí porque eu vi que você ainda foi pipocar em algumas partes aqui do Brasil, né? Ah, eu consigo. É, porque eu acabei me formando no ensino médio e também fiz, junto com o ensino médio, eu fiz técnico em meio ambiente. Pois Então, com o meio é. ambiente, o meu TCC ele foi permacultura, que é uma arquitetura sustentável, né? É a utilização de taipa de pilão, hoje tá bem mainstream, assim, a coisa do Adobe, Uhum. Super Adobe. Então, aí foi em 2016, eu fiz um TCC falando sobre isso, e a gente construiu dentro da ETEC, lá de Jacareí, a ETEC Cônico José Bento, construímos um protótipo de uma casa sustentável. Ela tem 17 metros Fantástico. quadrados e as paredes são feitas de pallet, né? E o chão foi feito também tipo de tijolos de demolição. Então a gente foi atrás de casas que estavam sendo demolidas
e pegamos esses bloquinhos, sabe, de tijolo baiano, e fomos Aham. colocando. Foi maravilhoso, tipo, essa vivência daí eu consegui, a partir disso, ter o contato também com a Cia Bola de Meia, que estava com um projeto com a cidade, sobre cidades inteligentes. E Boa Vista, Roraima, ela tem umas políticas públicas voltadas à primeira infância, né? Voltadas aí para crianças. Ai, que E dentro disso, importante isso. eles estavam pensando o urbanismo para a primeira infância. Então, como seriam as cidades Fantástico. lúdicas, né? Como seriam esses dentro do projeto, eu fui desenhar mobiliários urbanos sustentáveis, né? Os mobiliários, então, eles foram feitos de pallets, né? Então, tinha paradas de ônibus, porque Boa Vista é uma cidade que é muito quente, são duas estações, né? Quente, mais quente ainda. E Roraima é uma loucura, assim. E lá, todos os pontos de ônibus são totalmente cobertos, concretados, fechados com porta de vidro e ar-condicionado. Nossa. E daí, como mudar isso, né? Trazer isso para um lance mais sustentável, totalmente sustentável. E daí, pensar nesse percurso que o projeto estava pensando, que era ligar os equipamentos para as mães e os bebês, né, da primeira infância, para os equipamentos públicos. Então, a criança nasceu, então ela tem a maternidade. Então, tem o caminho da maternidade para a UBS, para um ponto, para um postinho de saúde, para um CRAS, para vários outros equipamentos. Daí desenhar essa calçada com tipos de textura para a criança poder pisar em diferentes tipos de textura, áreas verdes, pensar também na arborização, como seria também parques, né? Tipo, esses mobiliários também mais tipo, com uma interação maior, né? E aí eu criei, tipo, telefone sem fio de cano de PVC, totalmente Aham. desenhado assim de um canto para o outro. Então a criança poderia falar de um canto e no outro lado ela escutava, e também paredes Ah, contato interativas. super lúdico, né? Contato Isso. super lúdico, né, com a cidade mesmo. E totalmente com materiais assim super inusitados, né? Que a prefeitura sempre ficava com aquele receio, sabe? Mas o projeto foi bem interessante fazer. Que bacana. E aí o espetáculo, depois você, lá mesmo você entrou em contato com uma companhia, ou é essa mesma companhia que depois você fez um espetáculo com eles, né? Isso, ali eu comecei a ter. Nesse começo, quando eu mudei para lá, eu comecei o curso de arquitetura. Eu estava fazendo arquitetura e já estagiando nesse projeto. Daí, tive contato com o pessoal da universidade, e aí, na verdade, tem 3 ou 4 companhias também ativas ali no estado, e uma delas é a Meio Fio. E eu conheci o diretor, que é o Rander, um grande amigo meu, e a gente começou a conversar, começou a entrar no processo, comecei a ir nos ensaios, e a gente acabou montando. E assim, a gente participou de um festival que teve dentro da UFRR, que é a Universidade Federal de lá, que é o Jandaia Sol. E daí era uma feira de artes, né? Tinha várias apresentações de grupos de música, teatro, performance, e a gente acabou estreando lá. E depois que eu voltei, eles continuaram com essa peça, né? Essa peça circulou, já está apresentando no Sesc, novamente lá de lá, e Legal. teve umas 2 ou 3 apresentações depois disso. Foi muito bom. Uhum. Que bacana. Mas tem sempre uma relação, pelo que eu percebo, o corpo é muito presente para você, tanto na tua relação quanto ator, me parece, quanto as tuas escolhas, né? Essa relação com a biologia, essa relação mesmo Isso. mesmo o meio ambiente, né? A relação da criança na cidade, tudo, o corpo permeia muitas escolhas suas, né? Me parece, assim. Sim, e o corpo, quando a gente fala não
não simplesmente o corpo humano, o corpo Uhum. animal, o corpo vegetal, mas o corpo também como um objeto, né? Como um monumento, como sei lá, uma arquitetura. Uhum. É muito... E como, é como essa forma, né? Trazer para o orgânico, né? Tentar trazer para essas linhas, para esse momento mais orgânico, Uhum. mas deixar vivo, né? É isso. Sim. E me diz uma coisa, dentro dessa tua trajetória artística, começou muito cedo, né? Com 7 anos, que entra o teu interesse pela arte de interpretar, né? Quando que começa o teu interesse pela biologia, pelos espaços, e como que esse teu interesse, esse depois o teu estudo e, enfim, a tua pesquisa, como que isso impacta na tua arte de interpretar, no teu trabalho enquanto artista da interpretação, efetivamente? Como que você vê Assim, isso, tá? a biologia, ela surge quando, acho assim, quando começa a pipocar assim no meu ouvido, quando eu entrei no técnico e meio ambiente, assim, sabe? Na verdade, eu queria muito fazer química. Eu queria fazer técnica em química, queria fazer faculdade de química e umas coisas assim também. É claro que eu sempre sonhei em fazer artes cênicas, mas ali sempre ficou em Uhum. segunda opção, química, biologia. Daí eu fui fazer técnica em meio ambiente e minha cabeça assim fez um boom, assim, sabe? Eu recebi Uhum. tantas informações assim, tipo de ter um curso que ele abrange muita coisa, e daí quando eu fui ver que a biologia abrange muito mais coisas, eu falei, Uhum. nossa, isso é interessante também, sabe? E Uhum. daí, eu fazendo arquitetura, daí eu falei assim, não, vou fazer arquitetura. A arquitetura veio dessa tua experiência O com o meio teatro, ambiente. Foi isso que. Ah, foi o teatro que te levou para e o arquitetura. teatro também, pela questão dos cenários, né? Depois que eu fiz Ah, a sim, técnicas em palco, eu vi também a importância da arquitetura ali. sim. E você, inclusive, estudou com Serrone, né? Com o Cerrone e com o Dene também, que veio a É, falecer, né? maravilhoso. Fora É uma genocídio. tristeza, né? É. E é Exatamente. engraçado que todo mundo que tem vindo aqui nas lives, quando eu vejo mais ou menos a trajetória, alguma coisa conecta, parece, sabe? Ou pelo menos se encontra. E eu trabalhei com o Antunes um tempo, né? E o Serrone é cria lá do CPT, né? Assim, ele fez muitas coisas muito relevantes lá no CPT, né? Então o trabalho dele, eu apreciei muito o trabalho dele por muito tempo, assim. Ele realmente é um dos grandes cenógrafos do nosso É país. maravilhoso. E eu estava estudando em uma época que ele já estava meio triste, porque ele estava querendo, já estava, acho que no momento que o espaço cenográfico estava desmontando, estava assim, tendo, Uhum, a gente estava indo para o Teatro São Pedro, uhum, fazer um estágio de uma ópera que a gente ia fazer o cenário, e simplesmente o Estado de São Paulo cortou a verba. Eu sei que lá a sim. escola perdeu, não conseguimos ir mais pro teatro. Tipo Ai, assim, que nosso pena. ateliê lá também tava, tipo, cortando tudo. E foi, assim, bem triste. Mas Ai, que pena. depois, hoje eu não sei, sim, o Teatro Arena também é uma grande referência pro teatro do Brasil, pro teatro mundial, eu acho que tá, né? Sim, total. É muito... E como é que a biologia interfere no teu trabalho como ator? Me conta. Existe uma relação? Você sente que a partir do momento que você começou a adentrar esses universos do meio Sim, sim, ambiente, enfim, toda a pesquisa, isso interferiu, obviamente interferiu no teu processo criativo, né? interfere Como que muito. é claro isso ou você sente durante os Sinto processos criativos, você vê no posteriori? eu sinto nos dois, assim, tanto quanto o teatro também interfere eu quanto biólogo e o biólogo como interfere eu como artista, sabe? Uhum, uhum, Mas quando eu comecei a adentrar assim ao universo acadêmico da biologia, da ciência em si, eu vi que eu não conseguia mais trabalhar do jeito, por exemplo, quando eu comecei a dar aula aqui
nas oficinas culturais foi em 2017. Não estava fazendo faculdade. Eu comecei a fazer faculdade quando eu fui para Roraima e lá eu vi que eu não queria ficar mais lá, nem queria fazer arquitetura. Se fosse para seguir um ramo, eu queria fazer design e queria voltar porque lá eu vi a importância da biologia. Senti muitas coisas, vi muitas coisas e quis trazer para cá, estudando e minhas pesquisas acadêmicas para isso. E com isso, eu vi que quando eu estava dando aulas, os meus projetos, até a escrita, a forma que eu dou, não me encaixava mais naquele outro Matheus de 2017. Por mais que eu sou muito daquele teatro ainda, tipo, do contemporâneo, do imagético, mas roteiramente, tipo, de roteiro, de roteirização, até nas escolhas estéticas, acho que totalmente, assim, eu falo, meu Deus, sabe? Virou a chave, virou uma chave. Por conta da biologia, porque ali eu consegui ter acesso a estudos, né? Tipo, porque a biologia desde do meio ambiente, da geografia, da genética, a gente começa a entrar no nosso corpo, na nossa anatomia, e até essa parte da classificação, da taxonomia, eu acho que isso é interessante esteticamente para a cena contemporânea, sabe? Colocar isso em cena, sabe? Claro, isso trabalhado, né, dentro de todo de um contexto. Mas acho que é muito interessante a gente ir buscando, até mesmo assim, não só um biólogo, não só uma pessoa que está ali dentro da academia, mas sim vocês, qualquer pessoa que está assistindo, parar, olhar um passarinho, por exemplo, parar, olhar aqui alguma coisa, como a asa dele bate, como a asa dele é formado, qual é a forma, sabe? O andar daquele animal, daquele indivíduo. E ali, por exemplo, tirar dali referências para algum processo, sabe? Sim. É claro que é sempre importante também levar aquela pauta da preservação e da educação ambiental. Cada vez mais importante, né? Porque bom. Dados são muito importantes a gente falar e tipo, me assustam muito, por exemplo, 2050 vai ter mais plástico no oceano do que peixe. E daí em 2070 já é estimado que o cerrado entre em extinção, né? O cerrado que é um grande bioma brasileiro. E a gente vê que não está tão distante assim, sabe? Então, como a gente vai utilizar também da comunicação, das linguagens artísticas para deixar, né, isso registrado, isso marcado como forma de resistência, como forma política também, mas de uma maneira artística, né, cultural, que entre dentro de todo esse contexto, aí que a gente seja, né, a subversão, que seja, né, a oposição desse movimento que vai totalmente contra o equilíbrio natural de tudo, né? Cumprindo uma função fundamental da arte, que é ser o agente transformador, né? Então, é super importante. E eu percebo que você tem uma conexão muito forte com a arte da performance, né? Sim. E aí a performance surge justamente desse teu interesse múltiplo por diversas possibilidades expressivas, né? Tanto a atuação quanto a relação com a cenografia e essa questão do meio ambiente, que a gente já vai para a construção desses espaços, né? Quando eu penso em performance, sempre me vem a coisa da instalação. E aí você, inclusive, está dando uma oficina na Fundac esse semestre que é em relação à criação de espaço, cenografia, não é? Isso. Aí vem essa questão da territorialidade, né, dentro da nossa geografia. Queria que você falasse um pouco disso. O que você quer, tipo, entrar Hamilton dessa territorialidade. O que te interessa nessa territorialidade e como que você vem trabalhando isso com os teus alunos na Fundac, no curso? Que eu vi o resultado que você mostrou, né, no encontro, alguns resultados, eu achei muito, muito bacana.
Eu queria que você falasse um pouquinho, só para o povo pegar um gostinho do que você está trazendo. Bom, a gente está meio que. No começo, a gente estudou um pouco sobre esse panorama, né? Então, a gente começou a pegar alguns textos clássicos, né? Mas como Vestido de Noiva, trabalhou umas análises e começou a pensar o lugar não só como um espaço físico, mas sim como um espaço que transcende as emoções ali também retratadas. Como não estamos trabalhando com atuação, estamos trabalhando com a cena, né? A estética, a imagem. Então, quando a gente pega um roteiro, a gente pensa nas imagens a partir, depois, claramente, com o diretor, com os atores, a gente tem todo um trabalho. Mas agora a gente está tendo um trabalho que é bem interessante, que é criar esses curta-metragens que são visuais, a partir da cenografia e do figurino. Então, seria esses lugares é um lugar de cena, mas aonde o grande personagem principal são os recortes, né? Os objetos cênicos, né? São esses corpos que vão aparecer dentro dessa caixa preta. Então, aí vão ser trabalhados dentro do lugar dos personagens, que seria hoje em dia a casa, né? Como o seu refúgio, né? Ou esse lugar também de não se reconhecer naquele lugar, e daí como é estar ali, como conviver com outras pessoas, né? E também é porque eu estou dando meio que uns spoilers do processo. É porque esse texto que a gente está montando, esse curta, é um texto do Caio Fernando de Abreu, que é o dia que Urano entrou em Escorpião. O dia que Urano entrou em Escorpião é um texto bem jovem, uma crônica assim, bem, sabe, comercial de jornal, no mercado pelo Caio Fernando de Abreu. E a gente vai trabalhar isso dentro das metáforas, né? Com os figurinos e elementos cênicos. O que é mais interessante, os desafios que eu estou dando para os alunos, né? Eu não quero ver, por exemplo, uma casa, né? Uma janelinha assim, um cenário bem, sabe, bem... Como trazer esses novos elementos, né, digitais, como trazer essas linhas, né, a gente observar essas formas que consiga, com a junção, né, do elemento do corpo físico ali, juntamente com iluminação, juntamente com a sonoplastia, todos esses elementos, a gente consiga criar essa narrativa imagética. Fantástico. E é um tema extremamente contemporâneo, essa relação com a casa, né? Porque a gente está vendo uma pandemia, e se tem um lugar para o qual a gente se virou, se voltou, obrigatoriamente foi para casa, né? Tanto que nesse período de pandemia tem se feito muita construção. Acho que um dos setores que menos parou foi o da construção civil, né? As pessoas viram que suas casas estavam precisando ser mais acolhedoras, alguns mudaram de casa. Então é o tipo de reflexão extremamente contemporânea, né, para se fazer e trabalhar a estética disso é muito bacana, porque produz mais questionamentos no lugar da casa, né? Sim, e transcende a... Porque, por exemplo, o texto tem muita relação... porque não se passa em uma pandemia, né? É um texto que ainda tem... Ele traz muito isso da cena noturna, dos bares, dos teatros abertos. E aí, a gente quer muito trazer também
as relações, né? Por exemplo, como é a relação do meu síndico com a gente. E é um grupo de jovens, né? Então, meio que se vê numa república, mas também eles têm a procura de cada personagem tentar se encontrar ali, até porque o personagem principal, que é o que tanto fala que Urano está entrando em Escorpião, O Caio ele sempre com essas questões, né? sim. Com esses signos, né? E como ele se encaixar ali e ver dentro dessas cenas. Tem, não vou não posso falar agora, mas tem muita coisa que acontece. Se você leia tem um texto que é muito bom, é bem curto e ele é bem interessante, né? Porque no nosso processo a gente não optou por fazer o texto corrido, a gente pegou a partir do nosso processo e acabou trazendo meio que recortes do final do texto para o começo do texto, sabe? Para o curta, para fazer esse Ficaram limite. livres nisso. Isso. E a gente está construindo, os alunos são super tipo, interessados em integrando assim. Bacana. A gente está construindo toda a parte de croquis, a parte de projetos, tanto no digital, o pessoal usando Photoshop, e também croquis feitos à mão. É bem interessante. Que ótimo. E a tua formação em arquitetura, esse período que você teve estudando, ajuda muito em relação à questão da cenografia, né? E vice-versa, né? Você foi para lá por conta da cenografia, mas ajuda muito tanto a questão estrutural quanto estética, né? Porque quando eu fiz técnicas do palco é muito amplo também. Técnicas do palco a gente tem desde aula de adereços e figurinos com a Telume, você conhece a Telume, e também temos, por exemplo, iluminação, sonoplastia, daí é muito amplo, então ali eu comecei a adentrar essa parte na cenografia. E a arquitetura também, ela trouxe também um start para mim do design, sabe? Como o design também pode ajudar dentro da cenografia, sabe? Porque o design, ele é muito amplo, porque hoje, por exemplo, né, quando a gente pensa na cenografia contemporânea, não se dá para não utilizar pelo menos um telão digital ou algum outro tipo de elemento. E daí, como claramente vai precisar de um design gráfico, vai precisar de um editor, vai precisar de um filmmaker, vai precisar de, sabe? Então, como também você se atualizar ali nessas produções para você conseguir também ser um profissional, né? Hoje eu não me vejo tanto da atuação, mas na direção. E na direção de arte, sabe? Como você precisa estar, né, comendo, se alimentando disso. E me diz uma coisa, você é natural de Caraguá, né? E você fez toda essa migração e voltou para cá. Não, eu sou caiçara, assim. Eu nasci em Jacareí, mas eu fui criado em Santa Branca. Tipo assim, Jacareí, Santa Branca, estudando, trabalhando. Mas eu vinha muito para Caraguá, desde pequeno. Mas daí, assim, 2016, quando eu tinha 6 anos, assim, eu já estava aqui morando aqui. Então, também cresci, tipo assim, por um bom período aqui. Morei durante 6 anos aqui, depois voltei. Porque eu queria te perguntar justamente o que da cultura caiçara influencia no teu trabalho? Como que você vê essa relação com a cultura caiçara? Eu acho que aí é o maior link que eu faço da biologia e teatro, que é, por exemplo, a pesca, a questão da própria hidrografia, né, dos cursos dos rios, da biogeografia costeira, da serra, e essas questões traz muito para o teatro, que eu acho que, por exemplo, a partir desses movimentos dá para se criar muita narrativa, muita dramaturgia.
Uhum. Principalmente visual, né? Quando a gente pensa É, nessa questão mais estética da construção do visual, né? sim. E você sente que essa relação com a cidade, ahn, com, com esse ambiente, Caiçara, isso também influencia no teu trabalho, por exemplo, de corpo, de olhar, de tempo, nas Sim. construções, assim, nas suas construções Aqui é estéticas? um outro tempo, né? Por exemplo, são luas, são estações. E Uhum, assim, eu encaro que aqui em Caraguá, claro que a gente tem esse nosso horário ainda, tem tudo certinho, mas a gente sentir, porque a gente é privilegiado por ter o contato, né, com recursos naturais assim tão incríveis e energéticos perto da gente. sim. E isso traz para uma cidade que não é tão grande também, né? Então, como o nosso corpo, né, se adapta a esse lugar. E daí, por exemplo, falando de Uhum, performance, né, por exemplo, eu busco muito esses personagens nas performances que crio e dentro dessas produções, é uma outra, é um outro universo, sabe? Esse personagem ele tá no outro universo, uhum, mas de repente ele cai aqui, falando, explicando a performance grosseiramente. É um outro personagem que ele tá no uhum, universo paralelo, no outro planeta, e ele cai aqui, por exemplo, aqui no calçadão de Caraguá. E daí, uhum, como é esse personagem, né? Como ele anda, qual é esse tempo. Então, é outra, né? Uma outra criatura ali. E, e como criar essas narrativas e como criar é, esse ser, né, visual. Mas o tempo, ele é muito louco, né? Porque, uhum. porque a gente consegue influenciar muita coisa, né? Porque a gente tem que entender que temos ciclos biológicos naturais de tudo, né? E, e se a gente colocar isso a partir das nossas necessidades, isso gera alguns problemas também, né? Porque daí vem a grande massa da humanidade e começa, né, a se É produzir, verdade. entre sistemas, entre a capital, né? Tipo, então, seu tempo vira dinheiro e tudo é muito louco isso. Que Essas, perde seu tempo de perceber, por exemplo, a lua que está maravilhosa hoje, como você tinha comentado comigo, a né? lua tá Antes cheia, da gente começar lá. É. a lua tá É cheíssima. porque aqui a gente tem esse privilégio, né? Quando você tem um contato com o mar, por exemplo, né? Você tem a possibilidade de olhar para ele quase que diariamente, se você sai de casa e passa em frente à praia, né? Você vai vendo justamente esses períodos, né? De acordo com a maré. Você vê a concretude, né? Dessas transformações. Quando a gente está numa cidade como São Paulo, por exemplo, é muito mais difícil de você entrar São nesse Paulo você não lugar, né? consegue ver o horizonte, né? Nem tem horizonte, parece, né? A sensação que dá, às vezes, são muitas construções, é muito grande, né? Tudo. O Flavinho falou que a pergunta foi muito boa. Eu queria aproveitar e mandar um beijo para todo mundo que está por aí. Eu vi já passando por aqui a Camila, a Renata, então da gente que eu adoro. Beijos. E ó, quem quiser mandar perguntas, podem ir mandando, que a gente já está caminhando para nossos quase momentos finais, porque o papo vai fluindo, por isso que eu nem parei antes para falar. Mas quem quiser ir mandando perguntas, estamos aqui para isso, tá bom? E me diz uma coisa, eu queria saber em relação a. Porque aqui a live é para a gente falar um pouco sobre a arte de interpretar, né? O mote é um pouco esse. E você interpreta não só como ator, como você falou, você tem migrado muito mais para esse lugar da criação performática, da direção, né, da cenografia, que são formas de interpretar o mundo, né, por meio dessas linguagens. Então eu queria saber, dentro dessas interpretações todas que você já fez, tanto como ator, como diretor, ou como cenógrafo, enfim, qual que foi a interpretação que você fez que melhor te interpretou? Qual foi a obra que você criou enquanto interpretação e que melhor te interpretou para você, sabe? É muito difícil falar isso, porque eu gosto muito de muitas interpretações que eu fiz. Mas é uma bem clichê, e por exemplo, não, eu fiz Hamlet,
apresentei Hamlet, e foi um workshop assim que eu participei dentro do TED da Elisa. E Uhum. assim, eu peguei esse personagem logo, assim, minha avó morreu e foi enterrada no domingo. E o workshop começou na segunda-feira, que ela já tinha pagado, já tinha me dado de presente há um tempo atrás. Ah, Assim, eu comecei o workshop, assim, sabe, em lágrimas, assim, bem pesado. E o texto, ele é pesado, né? O texto de Shakespeare, tipo, é, já tem toda aquela densidade de ser Shakespeare, né? O modelo da uhum. escrita, o modelo do texto. E daí pegar o personagem ainda, né? O Hamlet que vive assombrado pelo fantasma do pai. Foi assim foi bem desafiador, mas eu me entreguei assim. Foi muito marcante para mim esse personagem assim que eu fiz. Uhum. E no final do processo você sente que ele te trouxe muitas coisas. Sim, transcendi no palco assim, sabe? Não Uhum. foi foi muito bom estar sabe, naquele lugar representando, atuando de uma forma assim que a interpretação ela foi tão orgânica para mim, sabe, que consegui trazer os meus sentimentos em cena de uma maneira muito fluida, assim, sabe, muito sincera. Então foi uma Uhum. atuação assim muito boa. As feridas estavam todas ali ainda muito vivas, né? Sim, e o Ó, processo, porque foi um workshop express, assim, a gente ensaiou de segunda a domingo, de segunda a domingo, e domingo a gente apresentava, entendeu? Então a gente estava todo caramba, dia ali intensivão ensaiando, mesmo. intensivão. É um workshop assim, tipo, 5, 6 horas por dia de montagem. Ai, que delícia. Eu sou meio o louco dos cursos, workshops, adoro um curso. Eu Imagina um também. intensivão, acho maravilhoso. Ó, o Flavinho está perguntando em relação à tua experiência com os índios refugiados. Ele perguntou qual o conhecimento que o trabalho com índios refugiados que você ganhou, né? E se você usa na tua arte. Como que foi esse momento? Que deve ter sido bastante revelador em várias questões, né? Foi um trabalho humanitário, assim, bem intenso. Foi um voluntário, porque tem muita gente também que faz voluntário, né, e fica postando nas redes, sabe? Tipo, eu tô fazendo voluntário. Uhum. Né? Pro E seu não ego, não é realmente pros outros, né? pelo ego, não é Tô pelas próprias voluntário para pessoas. mim mesmo. Exatamente. E na questão, por exemplo, das brincadeiras, dos jogos tradicionais, da própria. Teve essa troca, né, de cantigas, por exemplo. Aqui a gente se Legal. brinca de. Por exemplo, como é? Que a gente passa anel, né? Passa anel, que a gente fica em roda Uhum. e, e lá tinha uma outra cantiga e de uma outra forma. Então, essas trocas foram muito interessantes para mim, quanto ali estar ali trabalhando durante esse processo. E daí, depois, como eu estava dando aula no SESC, a gente consegui fazer uma ação que era um dia dentro do SESC para todos os abrigos que estavam ali. Então, a gente conversou entre a Legal. Unicef e a Fraternidade Humanitária Internacional. A gente conseguiu fazer um dia, na verdade foram 2 dias de ação, né? Então, onde teve teatro, daí eu dei minha oficina de teatro, então teve Ah, todos teve os essa troca cursos, também. teve toda uma troca com todos, né, os venezuelanos e também ali Uhum. indígenas, né, porque tinham venezuelanos e tinha indígenas venezuelanos. Foi muito bom. E você fala espanhol ou a comunicação se dava de forma
mais corporal, física, ou tinha algum tradutor que ficava Eu não, não falo espanhol, falo um porto, um portunhol? um portunhol meio... Uhum, e o inglês que, às vezes, por exemplo, em alguns contatos mais sérios, como dentro da praça, para fazer essa ação mesmo com o pessoal do Unicef, mas todos entendiam muito bem português também. uhum, E na parte nas aulas, era realmente um portunhol, assim, bem uhum. articulado, desbravado, tentando ser... E Tendo, essa oficina que você trabalhou com eles era mais nessa tua relação com o corpo mesmo. Você trabalhou com eles? Como que foi assim, essa a experiência? gente Porque é um outro corpo, né? eram ações que eram todo final de semana a gente ia para alguns abrigos e a gente brincava com as crianças, simplesmente construíam os brinquedos, então fazia, por exemplo, fantoche com saco de papel, sabe? Então fazia Uhum, os fantoches de mão com um saco de papel, faziam, desenhavam, tinha aula de pintura, e daí a gente também brincava na questão, por exemplo, pé de lata, né? A gente não tinha como fazer uma perna de pau ainda também, não queriam, a gente não conseguia ter essa articulação. E, e ainda outras brincadeiras também que conseguiam desenvolver melhor o corpo, né? Como atividade física para aquele lugar, porque é como colocar, né, um espaço, né, brincante, um espaço lúdico dentro de um abrigo de refugiado, que é um lugar, um espaço totalmente, por mais que a gente se fala de acolhimento, a gente se fala, né, de trazer esse conforto, a gente sabe que é um lugar triste, que é um lugar, né, claro. que a gente não tem totalmente liberdade, né, para fazer aquilo. Ainda mais porque todos têm militares, né? Então você tem que entrar, né? Você tá, o exército tá ali, entendeu? Uhum. Então a gente é bem difícil. E as pessoas estão todas muito fragilizadas, né, com a situação toda, né? Sim, e daí isso que é o mais interessante. Quando a gente chegava, né, tinha toda aquela expectativa já também das crianças para aquele momento e você via que naquele momento as crianças não queriam mais nada. Tipo, acho que passava o horário do almoço, tinha almoço, eles não queriam nem comer, sabe? Porque Olha. eles realmente queriam brincar, eles queriam aquele contato, sabe? De ficar na ciranda, de rodar, de brincar de peão, de brincar de taco, sabe? De, de biboquê. E aí a gente vê, né, a necessidade da troca, né, humana e de todo esse contexto, né? Uhum. E aí a gente vê também como criança é criança em todo lugar do mundo, e em qualquer Exatamente. situação, né? Por isso é tão importante de preservar as infâncias, né? Você falou do taco, não sei o que. Na hora eu lembrei de eu jogando taco lá em Santos, que eu sou vintage, né? Então na minha época a gente jogava taco na rua, enfim. Eu via a rua sendo asfaltada lá em Santos. E eu lembro da gente, imagina, se não fosse quase puxado pelo braço, não ia almoçar, ficava jogando. E É o lance cringe, era né? o Isso é muito brincar, cringe. né? O lance era o brincar, não tinha essa, né? Nossa, experiência Não, incrível. é muito A bom. gente está caminhando já para o final, gente. Quem quiser fazer perguntas, agora é a hora, tá? Enquanto isso, eu queria saber uma coisa. Você está trabalhando agora com os meninos, com os teus alunos, essa coisa em cima, a partir de um texto do Caio, né? Que eu imagino que você curta bastante Caio também. Eu queria saber se tem algum personagem ou algum espetáculo que você já gostaria muito de fazer, que é um sonho assim de consumo para você. Ah, um personagem que eu gostaria muito de fazer, ou algum trabalho, alguma montagem que você gostaria muito de fazer de algum texto. Um texto. Hum. Eu ia falar o rinoceronte, porque... mas o rinoceronte meus alunos fizeram, a gente fez ano passado. Mas eu queria Hum, refazer essa peça, uhum, sabe? Que é aquele. Mas eu ainda fico naquela coisa, tipo, eu queria montar do jeito que eu quero, sabe? Se tivesse um uhum, edital que falasse assim, monta do seu jeito, que
que a gente paga tudo, o orçamento do ateliê. Era isso que eu queria fazer. Na verdade, todas assim, Ionesco, para mim, os textos do Ionesco, eu acho muito bom. E o lance do teatro do absurdo, assim, eu gosto. Assim como Eu também sou a apaixonado por teatro cantora absurdo. careca, Uhum. eu acho E que por que o rinoceronte? o rinoceronte, ele, desde assim, eu li o livro, o texto, quando eu estava no aniversário. No meu aniversário, quando eu estava, assim, eu ia fazer uma festa, isso em 2016, de 2018 para 2019. Eu ia fazer uma festa no aniversário pai, isso lá em Roraima. E chegou no dia do meu aniversário, eu falei assim, não quero, na verdade um dia antes eu falei, não quero fazer mais festa, não vou fazer festa. E desconvidei todo mundo. E simplesmente peguei uma passagem de ônibus e fui para Tepequém, assim, que é uma serra, que é um lugar mais alto, um dos lugares mais altos lá também. É a única serra que tem. Depois tem o Monte Roraima, que o monte, um dos picos mais altos do Brasil, né? Uhum. É Dos muito mais bom. conhecidos, né? E é muito importante, eu assim, papelzinho de educação ambiental. No Brasil não existe montanha, então isso fica gravado. Tá ligado? É, Aproveitando a deixa, no Brasil não existe montanha. porque existem vários hinos, né? Hino de cidade com montanha, não existe montanha no Brasil, segundo classificações, né, de relevo de Jurandir Ross. Mas enfim, quando eu estava em Tepequém, eu tava assim, fui pro meu aniversário, passei sozinho no meio das cachoeiras, num camping, levei só uma rede, bem, bem o pessoal dos índios, assim, levam, todo mundo dorme na rede lá. E levei só uma rede na mochila e fui para um camping e fiquei lá o final de semana. E levei junto esse livro, que é O Rinoceronte, que é da peça. E assim, devorei o livro ali em meio às cachoeiras que estavam ali e tudo aquele momento. E sempre tive, assim, falei, meu Deus, esse texto, ele é um texto agora, tá ligado? É um texto que a gente Uhum. está vivendo. E não esperava que daquela maneira ia se tornar até tão parecido com as metáforas do texto. Por exemplo, porque lá todo mundo se torna rinoceronte. E é como se fosse um vírus, né? Um problema. E fazia as analogias ao sistema, né? Realmente a ditadura, alguma coisa assim. Mas daí de repente entrou pandemia. Eu acho que esse texto tem que ser montado para o contexto também do vírus, entendeu? De realmente ser como está todo mundo transformando em rinoceronte, por que não, né? Aí fazer uns links assim, sabe? Uhum. Sim, o Teatro do Absurdo me encanta muito. O Flavinho também falou que ama Teatro do Absurdo, porque eu acho que tem esse lugar de uma potência do subjetivo muito forte nas imagens que os textos propõem, né? E é curioso ver que você se encanta justamente com o texto no meio ambiente, né? Quando você está imerso no ambiente, é o texto que te encanta. Então, essa relação teatro-meio ambiente com você é muito forte mesmo, né, amor? Sim. E aí, Até tipo, pra e gente. obviamente a tua montagem vai estar impregnada dessa relação, né? Não, total, assim. E, e até quando a gente entra, né, dentro, agora com o teatro virtual, com essas novas possibilidades dentro do audiovisual, né, porque agora Uhum. tudo tem que ser utilizado dessa maneira. Claramente que não para sempre, né, e talvez para sempre, de algumas formas, sabe? Uhum. E daí como pesquisar essas novas possibilidades, né, em lugares, por exemplo, a Marina Abramovic, que é uma grande referência minha também, mas é tipo, ela já, assim, por que que uma pessoa lá, sai lá de um país que nem existe mais,
sabe? Sai, vem pro Brasil e faz, por exemplo, um filme, né, com performance, depois faz instalações, faz uma exposição fora, aqui, por exemplo, no Sesc, e, sabe, utilizando todos a nossa cultura, sabe? Por exemplo, de todas as religiões, sabe? Foi para o candomblé, foi para magia, foi para ritual xamânico na Amazônia. E aí volta, vem, pega cristal de Minas Gerais, pega a pedra daqui, pega a pedra de lá, sabe? Então, como, sabe? Por que não também, sabe? E como fazer isso de uma maneira que mesmo que pequena agora, eu consiga criar esse conteúdo para futuramente, sabe? Ter novas referências, novas possibilidades para se criar, lugares para se ocupar, né? Com essas criações. E, por exemplo, as relações com o meio ambiente que eu crio, assim, com a biologia, é isso, né? Por exemplo, como criar uma performance orgânica num espaço totalmente natural, sabe? Por exemplo, no meio de uma mata, você tá lá, o seu corpo, como eu relaciono ali dentro da performance, sabe? O seu corpo ali, ele some, sabe? Depois de tanta informação que se recebe. Hoje em dia é uma área que também é muito nova e é muito legal. Penso, não penso, assim, dentro que eu flerto com a biologia, que é a parte da cenografia, como ambientização sonora, que a gente faz um mapeamento sonoro, né, dentro de uma mata, dentro de uma floresta, e a gente consegue saber, fazer até um levantamento de quantas espécies, o que está faltando, o que está precisando, e como, né, colocar isso dentro da performance. É muito bom. Nossa, fantástico. Menino, o tempo voou muito. Eu vou agora então te pedir para você nos presentear com o que você nos trouxe para interpretar aqui para Ler um gente textinho. encerrar. Por favor. Só um minuto. O povo vai achar que a gente combinou de ficar bebendo água. Não é, gente. Aqui a gente tá os dois, curiosamente, com a garganta seca. Eu vou ler um texto que é bem... Assim, ele é bem... de uma escritora bem famosa. Bem Clarice Lispector. E... Amo. Bom, é isso. Se eu fosse eu, o nome do texto. Quando eu não sei onde eu guardei um papel importante e a procura do papel torna-se inútil, eu acabo perguntando, né? Se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, onde será que eu guardaria? Às vezes dá certo, né? Mas a frase, se eu fosse eu, me impacta tanto que a procura do papel se torna secundária e eu acabo começando apenas, diria melhor, assim, não sentir, diria melhor sentir, mas eu não me sinto bem, sabe? Experimente. Se você fosse você, como seria e o que faria? Assim, de começo surge um constrangimento, né? Porque a mentira em que nos acomodamos acabou de ser movida do lugar onde se acomodara. É muito difícil, porque eu já li tantas biografias de pessoas assim que se tornaram, viraram elas mesmas assim e ficaram muito boas. Mas acho que se eu fosse eu, nem os meus amigos olhariam para mim na rua, porque a minha fisionomia teria mudado, sabe? Como? Nem eu sei, assim.
metade das coisas que eu faria se eu fosse eu nem posso dizer aqui. Porque se eu falasse para vocês, eu acabaria preso na cadeia. É bem difícil, assim. Porque se eu fosse eu daria o que é meu, eu confiaria tudo ao futuro do futuro, sim, sabe? No entanto, eu tenho essa intuição que, passadas essas primeiras experiências chamadas loucuras, dessa verdadeira felicidade do que seria esse caos, né? Do que seria eu, eu acho que a gente, enfim, experimentaríamos a plena sensação do sentir do que é a dor no mundo. Mas também seríamos, às vezes, tomados por um certo êxtase, assim, porque eu senti isso quando eu estava falando, assim, porque é bem... Também eu senti esse sorrir, sabe? Numa espécie de pudor, e porque a gente tem que ter esse pudor diante de uma coisa que é muito grande e é muito distante de nós. É isso. Que lindo, arrasou, menino, que coisa linda. Nossa, o Roberto comentou aqui, viajei. Realmente, a gente viaja longe, né? No mesmo momento que você começou, a gente já começa a se pensar, né? E se eu fosse eu, opa, Clarice é demais, né? Como que ela conseguiu captar tanto a gente da gente mesmo é inacreditável, né? Amadíssimo, brigadíssimo pela sua presença, por tudo que você nos trouxe, por essa maravilha de texto que você acaba de nos presentear. E para encerrar, eu queria que você dissesse suas últimas palavras aqui da live, enfim, o que você quiser falar para a gente encerrar. Gratidão mesmo, muito por esse novo espaço, essa oportunidade de ter falado. Pessoal que não me conhece, quer saber mais sobre o meu trabalho, me conhecer melhor, o meu Instagram é Alaranjou, o meu YouTube também é Alaranjou, então me sigam lá no Instagram, se inscrevam no canal do YouTube. E muito gratidão, muito evoé, muita merda, mesmo por esse espaço. Ah, maravilha. E por que Alaranjou? Que eu tinha essa dúvida. Esqueci de perguntar. Pessoal, É rápido de sim. explicar? Eu gosto muito da... Como? É rápido de explicar? Porque vem dessa coisa da questão do pôr do sol ser meio laranja. A laranja mesmo, tipo, da questão da cor laranja eu gosto muito, né? Por ser uma cor vibrante. Tem um chakra também laranja que é bem poderoso, assim. Bem da juventude, da ação, do movimento. E também tem uma música que eu gosto muito do Cícero, não sei se você conhece Cícero. Sim, amo Cícero. Albatroz, a música. E daí, depois que ele fala assim, o dia alaranjou. Então, daí eu peguei aí e falei assim, o dia alaranjou. Vai ficar assim. E desde então, eu acho que vai ficar aí por um bom tempo. Que maravilha. Bom, obrigado por você ter alaranjado a minha live. Foi uma alegria ter você aqui. E um grande beijo a todos que estão por aí, a todas. Obrigado pela presença, por ter acompanhado aqui o nosso bate-papo. E a gente se vê na próxima live. E acompanhem o Alaranjou, porque a nossa vida está precisando muito alaranjar, né? Chega da gente ficar nessa escuridão tremenda. Exatamente. Sucesso, Um beijo, querido. Axé, tchau, Pra tchau. gente. Beijão. Tchau, amado. Tchau, povo. Beijos. Beijo.